Queria iniciar rapidamente, né, pegando um pouco do meu tempo, apenas para parabenizar, né, eu achei muito boa a edição desse jornal do sindicato, né, então parabenizar a equipe aí, Dani, Vitor e toda a equipe aí de jornalismo, que traz toda uma retrospectiva, né, então meus parabéns aí, ficou muito bom com as imagens da nossa greve, né, então queria inicialmente parabenizar esse jornal, né. E aí eu queria iniciar colocando inicialmente em minha tese, né, a questão da internacional, né, a gente vive uma conjuntura de decomposição do capitalismo, né, e aí a corrente proletária na educação, né, que é vinculada ao Partido Operário Revolucionário, a gente vem desenvolvendo uma política de combate a essa guerra genocida, né, que o Estado de Israel tem realizado contra a faixa de Gaza, né, é um massacre imenso, né, são mais de 40 mil mortos na Palestina, e agora mais de 2 mil no Líbano. Então esse congresso, né, do Sinteste, ele não pode ficar passivo, né, não pode deixar de se posicionar diante dessa guerra, desse genocídio que está sendo realizado, né, na Palestina. E aí o Estado de Israel como um Estado, né, um enclave do imperialismo norte-americano ali no Oriente Médio, para impor os interesses de dominação dos Estados Unidos naquela região. Então tem sido realizada uma resistência, né, por parte dos palestinos, né, mas aí a gente tem toda a mídia internacional sendo conivente, assim como os Estados Unidos, a esse massacre, né, que completa-se um ano, né, agora, nesse momento que a gente realiza esse Consinteste, um ano de massacre na faixa de Gaza, e a gente precisa se colocar contra esse genocídio pelo fim do massacre, que passa pelo fim do Estado de Israel e pela substituição por uma República Socialista da Palestina. Então, enquanto não existir isso, não haverá nenhuma possibilidade de paz no Oriente Médio, né? Enquanto também não for expulso os Estados Unidos daquela região. Queria colocar também que a gente vive um avanço da barbárie, né? Também a guerra na Ucrânia, a gente não pode deixar de mencionar essa guerra, né? Uma guerra que também tem sido destrutiva, que passa por um processo de avanço do imperialismo naquela região, né, da Europa. A OTAN, que estava um pouco secundarizada, voltou à tona. Então a gente passa por um processo em que o capital monopolista ele está impulsionando crises, e para que essa burguesia ela possa sobreviver, ela precisa financiar o belicismo, né? Então a guerra da Ucrânia é uma forma do imperialismo avançar sobre a Rússia, para ter o controle dos recursos naturais sobre a Rússia. Embora a gente não concorde com os métodos que a Rússia se utiliza, que são os mesmos métodos do imperialismo, a gente tem que denunciar a OTAN como o principal responsável e por trás dos Estados Unidos dessa outra guerra na Ucrânia. E por que a gente coloca isso? Porque as crises, a gente pensa lá no Oriente Médio, lá na Ucrânia, não vai chegar aqui. Mas uma hora a crise pode chegar aqui no Brasil e pode afetar, inclusive, a nossa categoria. A gente passou por um exemplo disso, a pandemia. A pandemia foi uma crise que se iniciou na China, tem controvérsias, na verdade, e se espalhou rapidamente pelo mundo e atingiu até os nossos entes mais próximos, né? Então a gente precisa pôr um fim nessa barbárie que passa pelo combate ao imperialismo e ao sistema capitalista. E aí nessa parte internacional a gente vai colocar a defesa da constituição de uma frente única anti-imperialista, né, que passa pela luta dos explorados aqui no Brasil e também em unidade com os explorados do mundo todo. E aí, entrando nessa questão internacional, né, colocar que o governo de Frente Ampla Burguesa de Lula é um governo que ele não rompe, né, com a política econômica dos governos anteriores. Então a gente caracteriza como um governo de continuidade das contrarreformas. Não chegou a revogar nenhum parágrafo da reforma trabalhista, muito menos a reforma da Previdência, que foram reformas aprovadas no governo Temer e Bolsonaro. Sancionou a reforma a contrarreforma do novo ensino médio, que é uma precarização ainda maior da educação básica, né? O pouco que a gente tem ali está sendo destruído, né? Inclusive disciplinas. Fechamentos de salas, de turnos, os turnos noturnos aí estão sendo fechados, escolas estão sendo inclusive ameaçadas de privatização, tudo sobre um governo que é dito de esquerda, mas que na verdade é uma aliança burguesa com a direita e centro-direita, que é quem está governando, né, em nome da burguesia. E aí esse governo também, a gente viu a questão do novo arcabouço fiscal, né, que é a continuidade do teto de gasto. Nós que tanto combatemos e chegamos a fazer uma luta contra o teto de gasto, e o governo ele apenas
deu uma reconfigurada nesse teto de gasto, que é o novo arcabouço fiscal, vinculando com a política pró-imperialista de pagamento da dívida pública. Então, toda essa política do governo, assim como já foi falado aqui a questão dos incêndios, que se falava no governo Bolsonaro que estava se passando a boiada, né? Que de fato estava, mas essa boiada não deixou de passar no governo Lula. Porque o que a gente viu de incêndios em todo o país, como nunca antes visto, né? Sob a égide desse governo. Então não se está combatendo sequer a questão, a destruição, né, dos ecossistemas. E aí vem uma questão para a gente. Qual é a saída? A saída não é pelas eleições. A saída não é a gente achando que elegendo governos de esquerda, ditos de esquerda, né, a gente vai conseguir alguma melhoria para a nossa categoria e para os trabalhadores em geral. A saída é pela luta, pela ação direta, né? Um governo, um partido que se diz dos trabalhadores, mas nem sequer foi capaz de elevar minimamente o salário mínimo, que é o básico que qualquer trabalhador aqui no nosso país tem que receber. E aí, entrando por fim, a gente vai colocar a defesa de uma oposição revolucionária, né, porque é uma oposição que se dá na luta pelas reivindicações da categoria, por isso que seria uma oposição revolucionária. E aí, entrando na conjuntura estadual, a gente vê que o governo Fátima é um governo também de aliança burguesa, né, uma oligarquia, a oligarquia Alves, que é uma oligarquia tradicional aqui no Rio Grande do Norte, e que o Partido dos Trabalhadores se aliou com a oligarquia Alves para se constituir no governo e tem dado continuidade à política burguesa aqui no Rio Grande do Norte. Os incentivos fiscais aos industriais, como a Guararapes, que explora fazendo os operários trabalhar de segunda a sábado, 9 horas por dia, esse mesmo empresário ele recebe mais de 90% de isenção de ICMS. Quando nós, trabalhadores, pagamos impostos, aí, os capitalistas não pagam impostos aqui no nosso estado, né? E aí a gente vê também como que o governo Fátima trata em relação ao funcionalismo público estadual, de forma semelhante como o governo federal tem tratado os servidores públicos federais, a submissão também do governo Fátima à justiça burguesa na questão dos professores, do piso salarial dos professores, que está sendo ameaçado também pelo Ministério Público e Tribunal de Justiça, mas também o governo Fátima baixa a cabeça e cumpre religiosamente as decisões arbitrárias dessa justiça burguesa. Então a gente não vê um governo que enfrenta, tanto o governo federal, do PD, não enfrenta de nenhuma forma esses ataques dos trabalhadores. Pelo contrário, ele vem implementando, vem capitulando e vem implementando esses ataques, vem mantendo as políticas de austeridade. Então é isso, a gente, nesse sentido da conjuntura nacional e estadual, nenhuma ilusão nas eleições, a única forma é a luta pela unidade, né, dos trabalhadores, do funcionalismo federal, estadual, municipal, né, pelas suas reivindicações. E aí a gente traz também na tese um balanço sobre a nossa greve, sobre todo o nosso processo de greve. Está em quantos minutos, por favor? 8 minutos. E aí a gente traz um balanço sobre a luta da nossa categoria. E a corrente proletária na educação, ela vem trazendo uma questão aqui da importância de que nossa categoria, ela não pode ficar no corporativismo. Nós não vamos conquistar a recomposição das nossas perdas salariais de forma integral, enquanto a gente não romper com essa ideia de que a gente pode conquistar sozinhos. Porque no ano passado a corrente proletária colocou com muita insistência a necessidade de a gente realizar uma luta unificada do funcionalismo federal pela reposição integral das perdas, né? E surgiam as ilusões na categoria no sentido de que a gente poderia, por exemplo, melhorar a nossa carreira se a gente conseguisse o primeiro lugar na consulta do plano plurianual. Beleza, continuamos em terceiro lugar. E o resultado? O governo reestruturou outras carreiras do alto funcionalismo e médio funcionalismo, e a carreira dos técnicos administrativos, que sempre foi uma das piores, talvez a pior remunerada do serviço público, continuou sequer sem a reestruturação, né? E aí o governo ele foi muito esperto no sentido de dividir o funcionalismo federal, no sentido de priorizar as mesas específicas. E aí a gente tem colocado, a gente não pode cair nessa ideia de ir para as mesas específicas. É necessário a gente lutar por uma mesa única de negociação do funcionalismo federal. E aí todas essas vias institucionais, plano plurianual, que ficamos em terceiro lugar, de nada adiantou, mesas de enrolação do governo no ano passado não adiantaram de nada, e aí a categoria chegou a uma única conclusão: só a greve a gente conseguiria conquistar alguma coisa.
E aí entramos em greve. Uma greve forte, mobilizada, né? A categoria bem disposta. E aí veio a grande jogada do governo. Ele impôs o termo de chantagem, que foi o termo de compromisso, em que ele dizia o seguinte: para conceder os benefícios, vocês têm todas categorias do funcionalismo que se dividir, cada um vai para sua mesa específica. E aí naquele momento a corrente proletária colocou: não podemos cair nessa chantagem. É necessário manter a mesa geral de negociação. E o reajuste salarial deve ser discutido lá, em conjunto com o funcionalismo federal, o restante do funcionalismo. No entanto, as direções sindicais se capitularam mesmo e aceitaram o termo de compromisso. Cada categoria foi para sua mesa específica. Resultado: o governo manteve o reajuste zero na nossa categoria. Com muita persistência e muita garra, a nossa categoria conseguiu arrancar algumas reivindicações, né? Mas ele manteve o reajuste zero e não repôs nem sequer metade das perdas salariais acumuladas. E quando encerramos nossa greve, ele reprimiu as demais categorias, como o IBAMA, INSS, né? Ameaçando cortar ponto e tudo. Então, a conclusão que a gente tira é o seguinte: nas próximas lutas, claro, teremos que reivindicar sim, vamos manter mobilizado, é isso que a gente coloca nessa tese, manter a categoria mobilizada, com assembleias, com plenária da FASUBRA, para garantir o cumprimento do acordo, sim, se foi assinado o RSC, que o governo cumpra RSC, reposicionamento dos aposentados, que ele cumpra todas as cláusulas que estão no acordo. E para isso precisamos manter mobilizado. Mas que a gente assimile as lições da última luta e que a gente, nas próximas lutas, a gente trabalhe para que haja uma unidade efetiva do funcionalismo federal. Porque é preciso, sim, uma próxima greve, mas uma greve unificada do funcionalismo federal. Uma greve que vá para cima do governo e encurrala o governo para que ele não tenha mais margem de manobra para sair fragmentando as lutas e dividindo as categorias. Uma greve unificada, mobilizada, radicalizada, para a gente conquistar de uma vez por toda a reposição das perdas, que não é aumento, é a reposição daquilo que a gente tinha de 2010, né, que foi onde a gente teve o ápice do nosso poder de compra. E aí a gente colocando a necessidade de manter essa mobilização, aí tem uma plataforma a necessidade de reivindicar a FASUBRA, que realmente faça uma campanha pela implementação das 30 horas para todos, que é um dos termos de acordo, e que, a nosso ver, é uma pauta muito importante, porque implica na bandeira histórica da redução de jornada sem redução de salários, né? Isso traria, inclusive, um aumento, né, das vagas para que novos concursos, né, novos trabalhadores, né, aumentar o contingente de trabalhadores. A gente coloca a necessidade, né, de pôr abaixo o PL 1904, pelo direito irrestrito ao aborto gratuito, público e realizado pelo SUS, né? Que a gente teve esse problema também em relação à ameaça, né, do governo de criminalizar, inclusive, as mulheres, né? E aí, para finalizar, né, a gente vem colocando também, trazendo aí um ponto sobre a luta dos terceirizados. Por favor, falta quanto tempo? 13, né? E aí, para finalizar, a gente vai pontuando aí a luta dos terceirizados. Talvez muitos aqui tenham ouvido falar de paralisações que houveram nos últimos 2 anos aqui na universidade, na UFRN, né? Terceirizados da limpeza, manutenção e motoristas. Tem feito lutas heróicas, né? E que tem servido de exemplo, foram exemplo para a nossa greve, né, para a nossa luta, por atraso salarial, né? Que é uma situação muito grave, né? Essas paralisações conseguiram, em vários momentos, impor o pagamento do salário. Se não fosse essas paralisações, os terceirizados não teriam pago seus salários ali de imediato, né? Teriam talvez dobrado o atraso, né, para o outro mês. E pressionou a reitoria de forma que ela se sentiu a necessidade de tirar essas empresas, né? Então, aqui na UFRN hoje, as empresas Criarte e DL já não estão mais, são outras empresas. Isso aí é reflexo das paralisações dos terceirizados, mas também não é a solução do problema, porque permanece a terceirização, permanece a precarização do trabalho, permanece a sobrecarga, permanece os assédios, e aí a gente vem colocando aqui na nossa tese
que a gente sentiu muita falta, nós da Corrente Proletária, da presença do Sinteste nas lutas dos terceirizados aqui na UFRN, enquanto sindicato, enquanto entidade. Então a gente vem colocando na tese a necessidade que o Sinteste apoie ativamente a luta dos terceirizados aqui na universidade e que a gente exija da FASUBRA uma campanha nacional pela efetivação imediata de todos os trabalhadores terceirizados sem necessidade de concurso e que a FASUBRA organize essa luta junto com as demais entidades sindicais para que a gente acabe de vez com essa mazela da terceirização. Então essa é a nossa tese, né? A gente vem colocando essas bandeiras e colocar a apreciação do Congresso para que a gente possa discutir e aprofundar mais essa discussão.